Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a resolução de um exercício completo de balanço patrimonial e de demonstração do resultado, que surgem nos nossos exercícios da disciplina de contabilidade introdutória a partir do exercício 3A, que é justamente aquele que nós vamos resolver juntos na aula de hoje. Muito bem, a partir do exercício 3A, no nosso balancete de verificação, existem tanto contas de resultado, isto é, receitas, despesas, ganhos e perdas, quanto contas patrimoniais, ou seja, contas de ativo, de passivo e de patrimônio líquido, todas elas misturadas. Bom, de que forma então eu devo resolver um exercício como esse? Primeiro, eu devo então montar as estruturas da demonstração do resultado e do balanço patrimonial. E aí, inicio então elaborando a demonstração do resultado. Isso porque alguns valores da demonstração do resultado, quais sejam o imposto de renda, a contribuição social, as participações e o lucro líquido do exercício, eles serão incorporados ao balanço patrimonial. Existe uma interligação entre a demonstração do resultado e do balanço patrimonial justamente nessas contas. Muito bem. Em relação a esses tributos sobre o lucro, contribuição social e imposto de renda, eles são calculados e eles representam então uma despesa para a empresa, só que na data do balanço eles ainda não foram pagos. Portanto, é uma obrigação da empresa e por isso devem ser classificados no passivo circulante, pois serão pagos em até 12 meses. O mesmo ocorre com as participações. Elas são calculadas e representam então uma despesa para a empresa, mas que somente serão pagas após o encerramento das demonstrações contábeis. Portanto, representam uma obrigação da empresa e devem ser apresentadas no passivo circulante, pois também serão pagas em até 12 meses. A última interligação entre o DRE e o balanço é justamente o lucro líquido do exercício, que é acumulado na conta de lucros ou prejuízos acumulados lá no balanço patrimonial. Daí o nome, lucros acumulados. Eu vou acumulando lucro a cada ano, ou prejuízo. Muito bem, então primeiro nós vamos verificar o que é solicitado no exercício. E é solicitado que a gente calcule o imposto de renda e a contribuição social. Nos é fornecida então a alíquota da contribuição social de 9% e do imposto de renda de 15%. E a base de cálculo dos dois tributos, que é o lucro real, R$ 6.100. Também nos é solicitado que se calcule as participações, todas elas a uma alíquota de 10%, as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. E, finalmente, que se elabore a demonstração do resultado e o balanço patrimonial de acordo com o pronunciamento técnico CPC 26. Nas observações, nós verificamos que os adiantamentos a controladas e a diretores têm termo contratual no longo prazo, logo eles serão classificados, então, no ativo não circulante realizável a longo prazo. E os aluguéis recebidos antecipadamente têm termo contratual no curto prazo. Portanto, serão classificados no passivo circulante. Iniciamos então o nosso exercício elaborando o DRE. Então, inicio a estrutura do DRE, na qual então eu devo colocar a receita bruta, né? E na sequência as deduções de vendas. Sem antes deixar então de efetuar os cálculos todos, que não custa a gente dar mais uma revisada, embora tenhamos feito na aula anterior. A base de cálculo do imposto de renda, então, é de R$ 6.100, aplico 15% e encontro o imposto de renda de R$ 915 no exercício 3A. Essa mesma base de cálculo, o lucro real de R$ 6.100, é da contribuição social. Aplico 9% e encontro R$ 549. Calculo as participações, sempre sucessivamente e nessa ordem, debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. Observem que no exercício essa ordem já é fornecida, basta vocês colocarem então no papel de trabalho que vocês vão utilizar para calcular as participações.
Pego então o resultado antes das participações, que é fornecido no exercício, 16.786, e aplico a alíquota das participações, que também é fornecida, é 10% para cada participação. Inicio com debêntures. Debêntures, então, é obtida pegando-se a base de cálculo de 16.786 vezes a alíquota de 10%, encontro R$ 1.679 para as debêntures. O artigo 190 da Lei 6404/76 prevê que as participações serão calculadas sucessivamente na seguinte ordem sobre o saldo que remanescer após o pagamento da participação anterior, ou seja, o cálculo em cascata. Então, quando eu calculo a primeira participação, eu tenho que ver quanto sobrou de saldo para calcular a participação seguinte. É o que nós vamos ver aqui então. Nós tínhamos 16.786 de base de cálculo, pagamos 1.679 para as debêntures, remanesceu, sobrou 15.107, que é a base de cálculo da participação seguinte, que é de empregados. 15.107 vezes 10% me dá 1.511 de participação de empregados. Verifico o novo saldo remanescente, tinha sobrado 15.107 menos 1.511 de participação de empregados, sobrou, remanesceu 13.596, que é a base de cálculo da participação de administradores. Aplico então 10% sobre 13.596 e encontro R$ 1.360 de participação de administradores. Verifico o novo saldo remanescente, tinha sobrado 13.596, menos 1.360 de participação de administradores, sobrou, remanesceu R$ 12.236, que é a base de cálculo da participação seguinte, que é a participação de partes beneficiárias. Pego 12.236 e aplico 10%, encontro R$ 1.224 de participação de partes beneficiárias. Já deixo aqui, aproveito um somatório das 4 participações. Pego a participação de debêntures, 1.679, mais 1.511 de empregados, mais 1.360 de administradores e mais 1.224 de partes beneficiárias, me dá um total de participações de 5.774. Já faço essa soma, porque lá no passivo nós vamos colocar esse total numa única conta denominada participações a pagar. Muito bem, feitos os cálculos, iniciamos então a elaboração da demonstração do resultado. Iniciando então pelo primeiro grupo, que é a receita bruta. Nesse exercício nós temos somente receitas de venda, 41.830, que é a própria receita bruta. Nos próximos exercícios, a partir do 5A, deve aparecer receita de prestação de serviço, que também é classificada aqui, juntamente com a receita de vendas, para entrar no somatório da receita bruta. Próximo grupo são as deduções de vendas, onde nós vamos apresentar todos aqueles tributos incidentes sobre as vendas e as devoluções de vendas. No nosso exercício nós temos COFINS sobre vendas de R$ 2.880, devoluções de vendas de R$ 4.075, ICMS sobre vendas de R$ 3.450 e PIS sobre vendas de R$ 1.890. Somo esses 4 valores e encontro R$ 12.295 de deduções de vendas. Então, é fácil identificar uma conta que pertence ao grupo de deduções de vendas. Se for um tributo, vai ter a expressão sobre vendas na própria conta, né? Além, claro, das devoluções de vendas. Muito bem, apuradas as deduções de vendas, podemos encontrar um subtotal denominado de receita líquida na demonstração do resultado, que é obtida pela diferença entre a receita bruta, 41.830, menos as deduções de vendas, de 12.295. Encontramos uma receita líquida de R$ 29.535. Na sequência, apresentamos então o custo das mercadorias vendidas, que no nosso exercício é de R$ 22.155. Depois desse número, podemos encontrar o próximo subtotal da demonstração do resultado, que é justamente o lucro bruto, obtido pela diferença entre a receita líquida, de R$ 29.535, e o custo das mercadorias vendidas, de R$ 22.155.
Gera então R$ 7.380 de lucro bruto. Na sequência da demonstração do resultado, a gente sabe, deve ser apresentadas as despesas com vendas, as despesas administrativas, as outras receitas e despesas operacionais, as perdas de capital e os ganhos de capital. No nosso exercício, nós temos no primeiro grupo, que é as despesas com vendas, despesas com pessoal da área de vendas R$ 1.965, despesas com fretes R$ 1.655, despesas com telefones da área de vendas R$ 2.905 e despesas com aluguéis da área de vendas R$ 4.120. Somo esses quatro valores e encontro R$ 10.645 de despesas com vendas. Vou para o item seguinte, que são as despesas administrativas. Nós temos aqui despesas com pessoal, 4.620, despesas com material de expediente também da área administrativa, 2.725, despesas com energia elétrica da área administrativa, 2.400, despesas com aluguéis da área administrativa, 1.645. E aqui também nós vamos classificar aqueles valores que nós calculamos de participação de empregados, administradores e partes beneficiárias. Empregados, R$ 1.511, administradores, R$ 1.360 e partes beneficiárias, R$ 1.224. Somo todos esses valores e encontro R$ 15.485 de despesas administrativas. Próximo grupo, outras receitas ou despesas operacionais, nós trabalhamos só com a conta de dividendos recebidos, R$ 16.030, que é o próprio total do grupo 16.030. Na sequência, apresentamos as perdas de capital, menos 1.815, e os ganhos de capital, 2.845, localizando então no balancete de verificação as contas que possuem essa mesma terminologia, esse mesmo nome ou denominação. Muito bem, obtido então esses valores, nós podemos apurar o próximo subtotal da demonstração do resultado, que é o resultado antes das receitas e das despesas financeiras, o EBIT. Vou pegar o lucro bruto, 7.380, menos as despesas com vendas, 10.645, menos as despesas administrativas de 15.485, mais 16.030 de outras receitas ou despesas operacionais, menos 1.815 de perdas de capital e, finalmente, mais R$ 2.845 de ganho de capital. Encontro o resultado antes das receitas e despesas financeiras negativo de 1.690, então menos 1.690. Cuidem o sinal, deu negativo, deixem negativo na demonstração para não se atrapalhar. Na sequência, após então esse resultado antes das receitas e despesas financeiras, naturalmente nós vamos apresentar as despesas financeiras e as receitas financeiras. Iniciando pelas despesas financeiras. No exercício 3A nós temos VMP 26.185, descontos concedidos de 785, despesas de juros de 9.825 e aqui nas despesas financeiras nós devemos apresentar também a participação de debêntures, cujo valor nós encontramos de 1.679. Somo esses quatro valores, encontro R$ 38.474 de despesas financeiras. Na sequência, vou apurar o valor das receitas financeiras. Nesse grupo de receitas financeiras, nós temos no exercício 3A receitas de juros, R$ 9.455, descontos recebidos de R$ 2.630, VMA, variação monetária ativa de R$ 36.680 e rendimento de aplicações financeiras de R$ 3.875. Sobre esses quatro valores, encontro R$ 52.640 de receitas financeiras. Podemos agora apurar um outro subtotal, que é o resultado antes dos tributos sobre o lucro, obtido pela diferença entre o resultado antes das receitas e despesas financeiras, menos 1.690, menos R$ 38.474 de despesas financeiras e mais R$ 52.640 de receitas financeiras. Obtenho então o resultado antes dos tributos sobre o lucro de R$
reais. Muito bem, na sequência nós devemos apresentar a contribuição social que a gente calculou de R$ 549 reais, e o imposto de renda calculado de R$ 915 reais. Para então apurar o último resultado, a última linha então da demonstração do resultado, que é o lucro ou prejuízo líquido do período. No nosso caso, como estamos trabalhando com exercício social, então a gente denomina de lucro ou prejuízo líquido do exercício, que é obtido pela diferença entre o resultado antes dos tributos sobre o lucro, 12.476, menos a contribuição social, R$ 549, reais, e menos o imposto de renda de R$ 915 reais. Encontro então R$ 11.012 reais de lucro líquido do exercício. A essa altura do exercício, todas as contas de resultado já estarão marcadas lá no balancete de verificação, remanescendo, sobrando, as contas patrimoniais, isto é, de ativo, passivo e de patrimônio líquido, que nós devemos classificar então dentro da estrutura do balanço patrimonial, né? Que a gente viu em aulas anteriores, é dividido em ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo apresentado do lado esquerdo, subdividido em dois grupos, ativo circulante e não circulante. No outro lado, nós temos no lado direito o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Vamos ver então cada um desses grupos. Iniciando pelo ativo circulante. No ativo circulante, nós temos 4 subgrupos: caixa e equivalentes de caixa, clientes e outros recebíveis, estoques e despesas do exercício seguinte. Em caixa e equivalentes de caixa, no exercício 3A, nós temos a conta de caixa, 9.160, mais a conta de bancos, 15.480, e mais aplicações de liquidez imediata de R$ 6.165. Somo esses três valores e encontro R$ 30.805 de caixa e equivalente de caixas. Vou para o grupo seguinte, clientes e outros recebíveis. Aqui nós temos clientes, 15.185, cheques a receber, 5.420, PSLD de menos R$ 765, é uma conta retificadora, tem que lembrar que tem que diminuir então do grupo, e adiantamentos de viagem, 4.760. Então, 15.185 mais 5.420 menos 765 e mais 4.760 me dá um total de clientes e outros recebíveis de R$ 24.600. Na sequência, nós apresentamos o subgrupo de estoques, onde nós vamos classificar a conta de estoques, R$ 5.345, animais de abate, R$ 4.090 e adiantamento de fornecedores dos estoques de R$ 5.665. Somo esses três valores e encontro R$ 15.100 de estoques. E finalmente vou para o último subgrupo do ativo circulante, que são as despesas do exercício seguinte, onde nós temos a conta de seguros pagos antecipadamente, R$ 6.270, e as assinaturas pagas antecipadamente de R$ 4.250. Somo esses dois valores e encontro R$ 10.520 de despesas do exercício seguinte. Muito bem, posso encontrar agora o ativo circulante. Vou somar os 4 subgrupos. Caixa e equivalentes de caixa, 30.805, mais clientes e outros recebíveis, 24.600, mais estoques, 15.100, e mais despesas do exercício seguinte, 10.520. Somando esses 4 valores, encontro R$ 81.025 de ativo circulante. Vamos para o segundo grupo do ativo, que é o ativo não circulante, que é subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Iniciando então pelo realizável a longo prazo. No realizável a longo prazo, nesse exercício, nós temos adiantamentos a controladas, 12.180, e a diretores, 3.345. Somo esses dois valores e encontro R$ 15.525 de realizável a longo prazo. Observem, nas observações do exercício foi informado que os adiantamentos a diretores e a controladas eram de longo prazo, portanto são classificados aqui nesse grupo. Vamos para o subgrupo seguinte, que é os investimentos. Aqui nós temos as participações incontroladas,
R$ 9.315. Participações em outras empresas, R$ 1.815. Obras de arte, R$ 9.255. Imóveis de renda, R$ 31.205. E menos a depreciação acumulada do imóvel de renda de R$ 3.875. Tem que cuidar para diminuir esse valor aqui, né, gente, no total. Então, para encontrar 47.715 de investimentos, a gente soma 9.315 mais 1.815 mais 9.255 mais 31.205 e menos 3.875 vai dar os R$ 47.715 de investimentos. O subgrupo seguinte é o imobilizado, onde nós temos imóvel de uso, 31.815, menos a sua depreciação acumulada de 2.650, móveis e utensílios de 17.620, menos a depreciação acumulada dos móveis e utensílios, que é 3.100, mais animais de tração, 12.815, mais máquinas e equipamentos de 5.560 e mais florestas formadas de 305. Somando então esses valores, 31.815 menos 2.650 mais 17.620 menos 3.100 mais 12.815 mais 5.560 e mais 3.105, encontro R$ 65.165 de imobilizado. O último subgrupo do não circulante é o intangível. No intangível nós temos fundo de comércio de 4.530 e marcas e patentes de 16.390. Soma esses dois valores e encontro R$ 20.920 de ativo intangível. Uma vez somados esses valores, eu posso apurar o total do ativo não circulante. Basta que a gente faça o quê? Some os 4 subgrupos. Realizável a longo prazo, 15.525, mais investimentos, 47.715, mais imobilizados, R$ 65.165 e mais o ativo intangível, 20.920, e dá R$ 149.325 de ativo não circulante. Para encontrar o total do ativo, basta somar o total do ativo circulante mais o do não circulante. Muito bem, vamos para o passivo. Então, no passivo, vamos classificar as contas em circulante, obrigações de curto prazo, e passivo não circulante, obrigações de longo prazo. A principal característica de uma obrigação de curto prazo é a expressão a pagar, na maioria das contas, o que facilita a identificação, então, de um passivo circulante. No nosso exercício, nós temos fornecedores 9.145, salários a pagar 2.710, ICMS a pagar 22.865, financiamentos a pagar 14.020, contas a pagar de 7.750, encargos sociais a pagar de 5.405, energia elétrica a pagar 8.620, telefones a pagar 5.035 e observem, aquele mesmo valor que a gente calculou e colocou de contribuição social no DRE, a gente coloca aqui, ó, como contribuição social a pagar, os mesmos R$ 549. Isso porque nós calculamos ela, mas ainda não pagamos. Então estamos devendo e logo devemos classificá-la aqui no circulante, porque é uma obrigação que será paga em menos de 12 meses. O mesmo eu faço com o imposto de renda, pego o valor que nós calculamos e colocamos no DRE e colocamos aqui, R$ 915, numa conta denominada de imposto de renda a pagar. O somatório das 4 participações, a gente coloca aqui, em participações a pagar, R$ 5.774. Então não há necessidade de se colocar uma conta para cada participação, debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias. Se pega o total e coloca num único número aqui para simplificar. A exceção à regra do curto prazo é que fornecedores, mesmo a longo prazo, são classificados sempre no passivo circulante por força do item 70 do CPC 26. E os aluguéis recebidos antecipadamente por terem termo contratual no curto prazo, conforme consta das observações do exercício, também são classificados aqui no passivo circulante R$ 7.245. Somo todos esses valores e encontro R$ 116.198
de passivo circulante. Vamos para o passivo não circulante, onde nós utilizamos somente a conta de financiamentos a pagar a longo prazo, que nesse exercício é de R$ 14.385, portanto o próprio total do passivo não circulante, R$ 14.385. Em outras disciplinas, vocês vão ver que existem várias outras contas aqui, provisões para encargos trabalhistas, tributos diferidos passivos, entre outras. Na disciplina de contabilidade introdutória, estamos trabalhando somente com essa conta aqui. E, finalmente, o patrimônio líquido, que deve ser subdividido em capital social, reservas de capital, reservas de reavaliação, reservas de lucro e lucros ou prejuízos acumulados. Ainda teria na prática, a gente viu lá na aula de balanço, ajustes de avaliação patrimonial, que nós não estamos trabalhando, e nem ações em tesouraria. Muito bem. No grupo de capital social, devo pôr o capital subscrito, 66.120, e menos o capital integralizar, de 5.480. 66.120 menos 5.480 me dá R$ 60.640 de capital social. Como reservas de capital, nós trabalhamos com uma conta com o próprio nome para simplificar, então, esses valores que são recebidos pela empresa e que não transitam pelo resultado como receita. Em reservas de capital, nós temos a própria conta de reserva de capital com R$ 5.065, é só colocar aqui. Como reservas de reavaliação, nós temos duas espécies. Reserva de reavaliação de ativos de controlada, 6.720, e reserva de reavaliação de ativos próprios, 7.845. Somo esses dois valores e encontro R$ 14.565 de reservas de reavaliação. Próximo grupo são as reservas de lucro. Nós temos a reserva legal, R$ 870, a reserva estatutária, R$ 2.825, a reserva de contingências, R$ 825, e a reservas de lucros a realizar, de R$ 1.805. Somando esses quatro valores, encontramos R$ 6.325 de reservas de lucros. Na sequência, devemos apresentar o lucro ou prejuízo acumulado, ou ainda eu utilizo a expressão resultado acumulado, que serve tanto para lucro quanto para prejuízo acumulado. No nosso caso aqui, nós temos R$ 13.172, que é obtido de que forma? O saldo que nós tínhamos de lucro acumulado lá no balancete de verificação, que era de anos anteriores, mais o lucro líquido do exercício obtido no DRE de 11.012, me dá um total de R$ 13.172. Essa é então a última interligação do DRE com o balanço patrimonial. Feito isso, podemos somar o PL. Vou somar os subgrupos. Capital social, 60.640, mais reservas de capital, 5.065, mais reservas de reavaliação, R$ 14.565, mais reservas de lucro, R$ 6.325, e mais um resultado acumulado de R$ 13.172, somando todos esses valores, encontro o total do patrimônio líquido de R$ 99.767. E aí, naturalmente, para encontrar o total do passivo e do PL, basta somar o total do passivo circulante, mais o passivo não circulante e mais o patrimônio líquido. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.